Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados e histórias especiais. Sou Renata Guimarães, convido você a ficar comigo em mais um episódio incrível. Quem me acompanha no YouTube, não esqueça de ativar o sininho das notificações para os conteúdos novos, tá? Dá um like, compartilha com quem você ama, vamos alcançar vidas. Esse é um dos nossos propósitos, tá bom? Meu arroba é renataguimarães.oficial. Tenho também conteúdos legais lá no Instagram. Vai lá, me segue e me acompanha, tá bom? Hoje, pessoal, mais uma vez, tem um tema aqui super importante. Um tema que define muito a nossa vida. Nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Um convidado também muito especial. Ele tem um know-how desse assunto. Eu admiro muito ele como pessoa, como profissional. O tema hoje vai ser ser humano versus relacionamento. Como que anda essa dupla? É tranquilo ou não? Ou nós que dificultamos, né? Geralmente tá tão simples e nós acabamos dificultando, né? E o meu convidado, ele é um psicanalista, ele é filósofo, historiador, ele é sexólogo. Ele está há 30 anos em clínica e na área da educação. O nome dele é Mauro Freitas. Olá, Bem-vindo, doutor Mauro. obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço estar esse momento contigo, né? Até porque, vendo você, eu vejo a extensão do seu pai, né? Seu pai, um querido, um grande intelectual que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, doutor Guimarães, né? Então, muito bom aqui esse bate-papo contigo. Sim, né? é um prazer. E ele com certeza Idem, está idem. nos vendo, Idem, está idem. orgulhoso, deve estar rindo, né? Sim, Olha esses dois. os sorrisos largos que Claro, ele tinha. único, né? Único. E que nos marcou tanto, né? Singular. Uma Que inteligência bom, ímpar. que bom. Então, Mauro, eu convidei, é uma honra, primeiramente, você ter aceitado o meu convite. Te admiro muito, como eu falei, como Também. pessoa profissional. Você ajuda muito o ser humano, né, na mente, como, né, lidar com nossa própria mente, né? Porque somos o que pensamos, né? Então, Sim. você ajuda bastante, tá? E aí eu queria entender hoje que eu acho que relacionamento é o início de tudo, para um autoconhecimento, um relacionamento sólido, maduro, né? Pessoal, um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, um relacionamento profissional. Então, assim, tem que estar sólido para a nossa construção, mas o trabalho é lá atrás. E aí eu quero que você me fala no sentido assim, como que está o ser humano nesse quesito de relacionamento? É assim, uma pergunta muito inteligente, né? E muito aberta, né? Muito profunda também. Falar de relacionamento, né? A gente tem que evocar aí, acho que a primeira relação que a gente tem, né? Na vida, enquanto ser. E essa primeira relação, Freud mesmo diz isso, né? Ela se dá com a figura materna, né? Mas não a mãe, apenas a mãe em si, mas aquele que vai demandar cuidados com você, Sim. ternura com você. Até porque, Renata, o bebê humano é um bebê extremamente frágil. Né? É, Se ele ficar largado à própria sorte, vai fenecer. Né? Então ele sim. precisa muito deste contato, precisa muito deste cuidado, desse zelo. E a primeira relação que a gente trava na vida é com a mãe. Né? Mas espera aí, se não tem a mamãe, vai ser com aquela figura que cuidou, vai ser com aquela figura que zelou, que protegeu. Então essa é a primeira relação que nós temos. E levamos isso para o resto da vida. Né? Levamos esse desejo de ter esse cuidado, este amor, como você coloca, né? O resto da vida. E buscamos isso nas outras relações que a gente tem. Né? Então começa por aí. Mas como que está essa relação do ser humano hoje? Eu sempre teve uma relação com a vida desejoso de que o outro tivesse com ele os mesmos cuidados, os mesmos zelos, né? A mesma dedicação que essa mãe, que essa figura zelosa, protetora teve. Sim. A grande questão é que o outro é sempre o outro. Né? É. O outro é o outro. O outro não é do jeitinho que a gente idealiza. Você falou algo muito importante. Nós projetamos, idealizamos e transferimos, né, no outro
o que nós queremos, mas o outro não tem a responsabilidade, nem vai conseguir preencher o que nós queremos. Não, nunca, porque o próprio nome diz, ele é o outro. Né? Ele tem seus desejos, ele também teve a sua história, a sua formação, a sua identidade, que é diferente da sua. Somos indivíduos, nós não nos dividimos, né? Indivíduo. Seu pai gostava muito de etimologia, a gente conversava muito sobre etimologia, né? Indivíduo, aquilo que não se divide. Então, nós somos únicos, né? E uno. Agora, desejar, eu sou obrigado a recorrer à psicanálise, né? Recorrer a Barthes, que diz, amar é estender seu corpo em relação a outro corpo, Renata. Mas é fundamentalmente exigir que este corpo também se estenda. Amar é desejar o desejo do outro. Então, nesta relação, eu desejo que o outro deseje aquilo que eu quero. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não dá para mudar, né? Eu sinto isso muito, Mauro. O ser humano, ele acha que vai mudar o outro. Principalmente pessoas que não estão bem com elas, acha que a dependência do amor, para ele sobreviver, depende do outro. E aí, ele vai buscar aquele amor maternal, que talvez foi bom ou não, né? Porque começa desde o ventre a comunicação afetiva, escutativa, tudo isso, né? Às vezes não tem. Então, ele está sempre em busca do que ele olhar para si e falar, o que eu posso fazer por mim? Eu me amo? Será que eu dependo do amor do outro para sobreviver ou eu tenho que somar com o outro? Isso, mas assim, é o autoconhecimento, né? O conhecer-se, né? Que vai levar você a uma inteireza, a construção. Porque construção nós estamos sólida, isso. Né? Estamos em movimento, sempre vamos existir e coexistir, mas em movimento. O outro não é um ser estático. Então, eu desejo que ele seja assim e ele vai ser assim para o resto da vida. É aquela famosinha frase, foram felizes, contos de fadas, né? Como é que termina os contos de fadas? E foram felizes para sempre. Para sempre. Não foram, tá afirmando aquilo que realmente não conseguiram. Então, mas, para que no imagético, né, fique a ideia de que, olha, serão felizes, uma coisa cristalizada, e não é assim. O outro interage consigo, e com o mundo, assim como eu também. Então, existe uma mudança nos relacionamentos. Quer dizer, relacionar com o outro... É saber lidar, né? Sim, eu mudo, não é? E o outro também muda, e que bom que mude. Que modifique. Importante, né? não ficar na... movimento, né? Que bom que tenha... movimento. Sim, que tem esse movimento, mas é importante este autoconhecimento, como eu disse, como você coloca muito bem aqui também. O autoconhecimento para que eu vá para o outro de uma forma mais madura, mais inteira. Mais leve, respeitando a forma que o outro é. Exato. Isso falta muito hoje no ser humano, né? Nessa questão. Porque, assim, eu vejo que uma pessoa que ela não teve uma infância com uma construção... Porque, assim, tudo que nós somos hoje começa uma construção, como eu falei, do ventre. Então, isso vai impactar num relacionamento afetivo, num relacionamento familiar, né? Num relacionamento profissional. Isso é muito importante, porque quando você cria um filho... eu tenho uma amiga, Mauro, que eu comentei com você, ela é psicanalista também, Sim. E ela criou um e-book, gente, muito bom, por sinal, tá? Da Andresa Tataciori, quem quiser, a psicanalista, muito tem um arroba dela, tá? Andresa Tataciori, ela fez um e-book que fala Juntos, mas Sozinho. E uma das coisas que ela coloca é assim, a primeira separação é a maternal, né? Quando você cria seu filho, até então seu filho depende de você desde o ventre, da alimentação, de tudo. Você vai, que nem você falou, você vai cuidando desse filho, vai construindo esse filho para um futuro independente, um futuro de autoconfiança, um futuro de autocontrole, de autoconhecimento. Mas quando não há essa separação, é sinal que não houve sucesso. Assim deveria ser, né? Mas você sabe, para a criança também é um pouco difícil, né? Ir abandonando esse cuidado todo que tem. E para a mãe também, né? A gente escuta muitas mães falando, ai, que pena que meu filho está crescendo, o meu bebê está crescendo, ai, eu estou perdendo o meu bebê. É a síndrome do ninho vazio, gente, eu sofro disso. Meu bebezinho. Tá. Então, assim, muitas vezes a figura materna, aquele que cuidou, né? Ele tende a
abraçar e não deixar muito o outro desenvolver ou crescer, né? Então também cria esse ser O medo do abandono capenga. também, a mãe ficar sozinha ou o filho não dar conta, aquela autoproteção. E Né? achar também que no mundo não vai encontrar alguém que vai ter esse amor por Exato. ele, essa dedicação por Tipo, ele. será que vai cuidar da mesma maneira que eu Da cuidei? mesma maneira que eu cuidei. Será que vai dar Não, atenção? Não vai. E tá Começa tudo uma bem. chantagem. Não vai conseguir. Porque eu sou a maravilhosa, eu que vou prover tudo na vida dele. Nunca vai encontrar alguém melhor que... Enfim. É a história que a gente carrega e que todos nós carregamos, né? Um grande mestre foi Gaiarsa, ele dizia, olha, é muito complicada essa questão das mamães, os papais aí, né? Que acho que desejosos, né, de ajudar, de auxiliar no processo de crescimento, enfim, ok, mas que se colocam como onipotentes na vida do filho. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que você falou bem, porque assim, tem aquela frase, criamos o filho para o mundo. Nós preparamos ele, porque é importante essa independência, né, do filho. Aquela velha frase também, cortar o cordão umbilical, literalmente, porque não se corta na hora do nascimento. O grande barato da coisa é que, assim, preparamos, existe uma expectativa em relação a esse filho, desde a gestação, como você colocou muito bem, né? Você já tem uma expectativa, você já lança sobre aquele indivíduo uma série de expectativas, mas este indivíduo também é um outro. Então você prepara, mas eu preparo, mas ele está interagindo com você. E, em determinados momentos do desenvolvimento dele, também tem uma posição crítica em relação a você. Sim. E eu como mãe, eu tenho 2 homens que são independentes, né? Mas eu ainda tenho isso, sabe? De querer protegê-los, de mimar, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim... eles vão passar pelas dores deles, pelas dificuldades. E é importante isso até para o desafio pessoal. É um desenvolvimento, entendeu? Então, deixa esse filho, né? Esse relacionamento... Porque a gente vai falar de relacionamentos, eu quero falar... Assim, estamos falando do nosso primeiro relacionamento, que é o maternal. Depois nós vamos chegar nos outros, que aí que são as consequências, né? Mas esse medo... do filho, será que ele vai dar conta do mundo? Ele vai dar. Dentro do processo dele, né? O que é dar conta? Quer dizer, dar conta e se não der, cotidianamente, tá tudo bem. né? Volto a dizer, dentro do cotidiano ele vai construindo esse dar conta do mundo, daquilo que ele deseja, das superações, né? Agora, é importante, mas eu ainda tenho um cuidado. Sim, tem um zelo, tem um vínculo. Nunca vamos deixar de ter. Você tem um vínculo afetivo, tem uma história, né? Junto a esse ser querido, que é teu filho, ou teu outro filho também, que são queridos, né? Então, tem um vínculo muito grande, né? Então, o ocupar-se, né? O zelar, isso vai estar presente sempre. Sempre. Né? Porque é um amor que você não tem como, assim... cresceu, vou deixar. Não, muda. Mas o zelo, como você falou, mantém. Filho, eu tô aqui. Para uma psique sadia. Sadia. Né? Porque a gente que busque conhecer-se. Porque existe, infelizmente, também relações muito tóxicas. Sim. Né? Maternais, paternais, enfim. Então, como esse ser inteiro ou menos inteiro frente na relação com o outro? Começa ali. Né? Porque a gente achar que mamãe e papai são sempre bons, maravilhosos, não. Estão em construção também. Nós somos seres em construção. Isso é maravilhoso. E a riqueza é essa. A riqueza é justamente isso. Eu acho que o grande mote aí do amar um filho, quer dizer, meu filho ele não é do jeito que eu quero, mas eu amo mesmo. Eu amo assim. do jeito que é. Não é sobre perfeição, é sobre equilíbrio, sobre qualidade, né? A gente aceitar o outro, lógico que existem limites, né? Eu quero chegar nesse ponto de relacionamentos abusivos, que é muito importante. Pra gente passar pro outro relacionamento, um relacionamento imperfeito, maternal, às vezes geram traumas. Maternal, familiar, né? Geram traumas. E aí, quando a pessoa cresce, amadurece, entre aspas, ela acaba também responsabilizando o outro que ela vai se relacionar na cura dela. Eu quero que você fale isso, assim, porque o outro também tem o processo dele, também tem os traumas dele. Não podemos
transferir. É importante a gente entender assim, será que existe um relacionamento perfeito, materno, perfeito, paterno? Não existe essa perfeição, né? Que a gente tanto almeja. É um pouco utópico, né? Quer dizer, o relacionamento perfeito não conhecemos. É uma fórmula que a gente não tem. Senão a gente vendia e a gente ia ficar trilionário. Sensacional. Descobrir o né? segredo. Não existe. Agora, o que existe é assim. Eu tive uma mamãe, tive um papai, um exemplo, né? Ruins, tal, que não foram tão presentes, não foram tão carinhosos, por exemplo, mas levar a vida adulta a responsabilizar-los por isso apenas é muito infantil. É não sair da criança. É muito infantil, porque assim, e aí, buscando um grande nome também, né, da filosofia, no caso Sartre, né, ele fala assim, olha, não importa tanto o que fizeram de ti, sim o que você fizer com o que fizeram de ti. Eu adoro essa essa frase de Sartre é maravilhosa. O que você vai fazer, né, com o que fizeram com você. Ele traz para você a grande responsabilidade. Isso é muito rico. Né? Eu acho que decifrar esse enigma aí, né, da esfinge, né? Que é o homem, eu né? Quando li a primeira vez essa frase, Mauro, eu parei, fiquei pensando, me coloquei na cena. O que fizeram comigo? O que eu vou fazer agora? Porque eu tenho a escolha de ficar no sofrimento ou a minha construção. E você é uma mulher analisada, né? Você faz análise, enfim, tem o seu terapeuta. Então, isso traz esse autoconhecimento, né? A construção desse autoconhecimento. Assim, eu faço minha história, né? Eu tenho um timão, o timão é meu. Ficar culpando foi minha mãe, foi meu pai, voltar foi minha ao passado, tia, tentando respostas. Entrando no vitimismo, assim, e numa inércia. Você apenas acaba recalcando aquilo que já foi lá atrás, muito mal trabalhado. Que não foi curado, né? Que não foi curado. E aí você não abre para essa cura, né? Como você diz, né? Para esse entendimento do que será que aconteceu. Ah, fizeram isso comigo? Puxa, pois é, porque eram seres imperfeitos também, porque eram seres que estavam em formação também, porque eram seres que de repente não foram tão analisados quanto você hoje né? Então, é esse entendimento para parar de ficar culpando o outro, né? Que a gente fala, é sempre o outro. Exato. Mas e qual a sua responsabilidade nisso? Eu sinto assim tem uma responsabilidade nisso tem uma também. responsabilidade que não é assumida, é camuflada, por vários motivos, talvez por medo, não querer mexer na ferida, porque, gente, eu sou uma paciente, né? Que bom. E eu confesso, dói mexer na ferida. Sim. Sair da zona de conforto, né? Dói muito. Mas é necessário, é importante para a sua libertação, para a sua cura, curar os traumas, a raiz do problema, entender a raiz do problema. Sim. Então, assim, essa construção é muito importante. E aí, nós queremos procurar no outro o que não encontramos em nós. Muito corajosa, né? Quer dizer, uma construção muito corajosa, né? É preciso... Análise é para quem tem coragem. É para quem tem coragem e assumir. Eu sempre falo, é preciso ter coragem para assumir os seus sentimentos. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que o outro vai achar. Tem o tabu de quem faz tratamento psicológico. Ai, é louco, porque eu já ouvi isso, é uma pena. Para mim, todo ser humano deveria fazer para se conhecer, em primeiro lugar. Sim. Ser gentil com você. Quando você procura um profissional como vocês, você está sendo gentil com você mesmo, sabe? O Fromm dizia que são médicos de alma, né? Eu acho muito bonita essa definição. Médicos Fromm, de alma. Né? Médicos de alma, eu acho muito bonita essa definição. E assim, ser gentil e se perdoar também. Né? Porque você teve um processo de responsabilidade frente a essa construção desse momento difícil que você viveu e que você carregou para o seu psiquismo. Mas se perdoar, entender que, olha, revisitar essa menina, que é mãe o menino é pai do homem, a menina é mãe da mulher, né? Parafraseando Freud. Então, assim, revisitar essa menina e falar, mas era uma menina, ok. E hoje, o que eu faço com isso? O que eu posso fazer? O que eu aprendi? Reprocessar, o que eu aprendi? Ressignificar. Reprocessar. Que é o que você faz aqui de uma forma tão bela, né? Isso. Eu consegui ressignificar no meu tempo, mas dor para cor. Para a cor. Então, é um processo de primeiro entendimento do que aconteceu, né? E ressignificando. Uma construção de algo erótico, né? Algo amoroso no sentido grego da palavra, né? Algo
algo que tem uma pulsão de vida aí. Sim. Né? Como sim. você vivifica esse momento difícil que viveu. Né? E temos que passar, eu sempre falo, é inevitável passar pela dor, né? Mas, assim, é importante você reconhecer a sua dor e você seguir de uma forma leve. Mas como encontrar essa leveza? Aí que está a pergunta. É você parar, se ouvir, né? E se perdoar, sabe? Porque, assim, nem tudo você tem culpa, nem tudo. E se teve, tá tudo bem Eu acho também. que a culpa Não é sei uma se palavra. É uma palavra muito interessante, mas assim, É. é a responsabilidade, né? Porque todo aquele que se sente culpado, ele vai, de uma certa forma, buscar uma punição. Sim. Né? E essa punição, Então, ela te derruba. Você vai por algo que você não sim, tem. o autossabotar. A autossabotagem. Né? Nós falhamos muito, e ok. Não é sobre erros, e sim sobre experiências. Eu acho que a palavra é experiência, né? Erramos, ok, mas disso tiramos experiências. Sim. Quem nunca, né? Não existe quem. Nunca. E aí, Mauro, eu quero que você me fale assim, como que é uma construção de uma pessoa autoconfiante para seguir a vida? Outra pergunta profunda, aberta, profunda. Né? Importante, né? Eu acho que assim, é cotidiano. Né? É o cotidiano, essa autoconfiança, né? Desde que ela não seja uma coisa até como uma defesa, e pessoas que se colocam como poderosos, soberbos, né? né? Porque pode ser por exemplo, um complexo de superioridade, ou um narciso, vamos falar de narciso, né? O narcisista que as pessoas colocam, mas ele é um cara, ele é o bambambam. Não, ele no fundo é um cara muito inseguro. É uma né? máscara, é um que escudo, se preocupa né? muito com a opinião do outro, né? Precisa estar sempre muito bem, porque olha o que o outro vai pensar de mim, né? Então, assim, o processo da construção de uma segurança, ela se dá cotidianamente e através daquilo que você disse aqui muito bem, do autoconhecimento. Sim, A gente é tem que tão saber importante. quem sou eu. Né? Essa quem pergunta. sou eu? Assim, o que de fato desejo, né? E Onde será eu quero que chegar sei e o como que eu eu quero desejo? chegar. Porque assim, será que eu sei o que eu desejo também? Porque nós somos guiados pelo nosso inconsciente. Né? Então tira você desse lugar de super-homem, de mulher maravilha, de super-mulher. Não, o nosso inconsciente está aí, nós temos uma história, temos a ancestralidade, né? Nós temos... uma história do homem na Terra, né? No planeta Exato. Terra, um processo de evolução que está em nós. Que está em nós. E você falou do super-homem. Eu uma vez usei esse termo num podcast que eu participei, que eu falei, ninguém é super-homem. Porque as pessoas, às vezes, é o que você falou, querem mostrar que nada abala, eu tô super bem resolvido, não tenho medo de nada. Não é assim. No fundo, são as pessoas que talvez tenham mais insegurança. E aí cria um escudo, porque parece que não pode demonstrar. E, gente, o dia dura 24 horas. Deveria durar um pouco mais, na minha opinião. Mas dura 24 horas. E durante 24 horas, ninguém consegue seguir uma linha reta emocionalmente. E ok, faz parte. Sim, porque será que eu tenho controle de tudo? Não tenho. Agora, não tenho, que bom. Como você coloca, né? A gente, infelizmente, né, falando até um pouco da questão... enfim, da mídia, né? Falando a questão das redes sociais tão maravilhosas, né? Mas que também trazem essa ideia do que é belo, do que é perfeito, que estamos todos muito bem. Mundo maravilhoso. Né? O melhor close, tudo lindo. Né? Tudo muito bonito. Será que é assim? Será que é assim o ser humano? Será que não temos momentos de dificuldade, de tristeza? Então hoje tem uma ditadura, e muito se fala, grandes terapeutas, grandes psicanalistas, grandes nomes da psicanálise falam sobre isso contemporaneamente, né? A ditadura da felicidade. Então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem, eu não tenho problema, não tenho problema algum, eu sou maravilhoso. E não é assim que funciona. Não, e até perigoso, eu acho perigoso isso. Muito perigoso. Por quê? Isso gera uma expectativa, e toda expectativa não correspondida vai gerar uma frustração. E se você não souber lidar com a frustração, a sua mente te derruba. Da mesma maneira que a sua mente te leva, ela te derruba. Então, esse mundo que o Instagram, eu digo assim, a rede social gerou, tem que ter um equilíbrio, porque assim, existem pessoas que não estão bem, acaba pegando uma referência. Eu sempre falo, baixa autoestima não tem personalidade, então acaba querendo ser igual ao outro, uma ilusão que nunca vai ser,
e aí não é correspondida. E assim, entender, já costurando também com Nietzsche, eu gosto muito, às vezes, todos os ídolos têm pés de barro. Né? Sim, tem uma história. Todo grande nome, ele tem sua história, ele tem sua tristeza, ele teve sua dor. Suas cicatrizes. Né? Esse entendimento é interessante. Mas não é assim que as pessoas se posam, né? As pessoas se colocam como maravilhosas. Só coloca o lado bom do negócio. Vamos colocar os BOs, aí ninguém vai curtir. Mas é como conhecer o outro, né? Que você trouxe, ir pro outro, né? Eu vou lá, eu coloco minha melhor roupa, vou todo bonitinho, só vou falar coisas bonitinhas, falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas, de fato, eu não sou desse jeito. Não sou, ok. Eu não sou desse jeito, eu sou diferente. Tô vendendo essa imagem, mas não sou assim. E causa muita frustração. Muita frustração. Eu fiz É muito perigoso. É perigoso. É perigoso para quem não está bem emocionalmente, que está sempre em busca de um preenchimento e acaba preenchendo errado. Nós falamos isso muito, Mauro, num episódio com a doutora Thaís Berti, que é uma dermatologista, sobre autoaceitação, mais 40, que é uma fase difícil. Eu vi, muito bom. Difícil assim, às vezes a pessoa não chegou bem, não se aceita e faz o preenchimento errado. E eu achei muito bacana ela falando que a consulta dela é uma consulta de escutativa. Tipo, vamos conversar como adultos? Por quê? Você está aqui em busca do quê? Eu preciso entender qual é a sua dor. Porque eu não posso fazer algo que não vai te fazer bem, que é da sua cabeça, você quer ficar igual ao outro. Até porque eu não posso dissociar a psique do corpo, né? Não dá para dissociar. Né? E eu vi também... O corpo se revela. Eu conheci uma moça no Instagram, que eu quero trazer muito aqui, que ela teve um problema de um carcinoma no nariz. Uma mulher extremamente linda, gente, uma profissional maravilhosa também. E ela teve que fazer a cirurgia. E foi uma cirurgia muito grande. O nariz você olha para o rosto, qual a primeira coisa que você vê? O nariz. Sim. Querendo ou não, o nosso rosto é a nossa vitrine, né? A gente se sente bem, estando bem, com a nossa harmonia e tal. E o que mais pegou foi o nariz, porque ficou uma cicatriz muito grande. E ok, o importante é que ela foi curada. E ela faz um relato que me parou, Mauro, porque eu me vi nela. Olha só. No sentido assim, eu tinha vergonha da minha cicatriz, mas hoje eu assumo a minha cicatriz, que é graças a essa cicatriz que eu estou viva. Olha só. Que bom que os médicos, Deus colocou a mão nos médicos e eles fizeram um excelente trabalho. Então hoje ela se assume assim, cicatrizes têm histórias. Sim, tem um importante registro, né? ter um registro. Então as pessoas precisam entender que não dá para apagar a cicatriz. Não. Que tenham orgulho das suas cicatrizes. Tem uma história, no né? bom sentido. Sim, e veja, estética é sensação, né? Então, quando a gente fala de estética, fala de sensação, né? É como que eu me sinto, né? Como que eu me vejo, se eu me vejo... Agora, existem padrões, é uma pena, porque você tem padrões de beleza, padrões, né? E isso pode ser muito cruel, muito perigoso também. É muito perigoso. Mas eu achei muito bacana. Agora nós vamos para um outro quesito de relacionamento. Primeiro eu quero que você me defina, a psicanálise, o que é considerado um relacionamento, um amor, um relacionamento maduro. Então, né, olha só, mais uma pergunta. Difícil. Quer dizer, dar fim, né, a esse termo amor, o que é o amor, ou algo maduro, é complicadinho. Porque assim, vamos pegar o amor, né? Amor. Então, amor, e aí temos que recorrer aos velhos gregos de novo, né? Então, assim, o Platão, no Banquete, né, ele dizia assim, você tem o Eros, né? Você tem o que seria esse amor do desejo, né? Pelo outro, uma coisa de corpo, que o Freud coloca como a própria libido, né? Essa pulsão. Você tem o ágape, né? O amor pelas deidades, né? Do culto às deidades. Você tem filia, que é o amor do amigo, né? Fraternal. Você tem Caritas também, talvez a caridade, né? O voluntariado, que hoje em dia, né, se fala tanto. Então, são vários aspectos do que é o amor. Até porque o amor para um povo pode ser visto de uma forma, para outro povo de outra forma, para uma cultura de um jeito, para outra cultura de outro. Cada um tem a sua. Mas, assim, um amor maduro, uma relação madura, né?
se dá exatamente da forma como você colocou no início do podcast, né? Quando eu entendo que este ser que eu amo, que eu gosto, que eu tenho carinho, ele é um ser diferente do que eu idealizo. E tudo bem. E eu ressignifico a minha primeira relação com a minha mamãe, Sim. com o meu papai. Ele não vai ser igual, ele não vai me nutrir São sempre, ele não vai estar sempre à distintos, disposição. isso. Ele é um ser diferente. Então, nesta relação, eu busco um entendimento, né, de que ele é diferente daquilo que eu desejei. Agora, recorrendo a um outro gênio, né? Eu tenho uma filha que gosta muito dele. Como não gostar? O Caetano diz, né? A bruta flor do querer, ó bruta flor, né? Onde queres revólveres, o revólver sou coqueiro, onde queres eunuco, garanhão. Quer dizer, eu quero uma coisa, mas você não é exatamente do jeito que eu quero. O amor maduro, a relação madura, é entender que o outro é do jeito que é e que algo me cativou nele, sim. Isso é muito importante. E que eu vou construir no cotidiano uma relação de respeito, de afeto, de confiança com o outro. Caindo um pouco por terra, assim, pelo menos a minha forma de entender, eu tenho colegas que entendem de outra maneira, com essa ditadura do amor romântico, da outra, não vamos outro romantizar, outro pedacinho da laranja, outro pedaço da laranja, ai, minha alma gêmea. Não sei se isso funciona, né? Não sei se isso funciona. Eu não compro essa ideia, não. É uma ideia muito complicada. Eu acho que é uma ideia complicada e manipuladora, dependendo da situação que você vive no relacionamento, né? Porque assim, Mauro, eu acho, a minha visão sobre hoje, com todas as experiências, não digo erros, experiências que eu passei, eu achava que eu amava. Era uma coisa que eu tinha carência, eu queria ser amada, e aí eu transferia para o outro a responsabilidade. Não, eu amo ele, ele também tem que me amar, e ponto. No fundo, não era amor, era uma carência que eu precisava preencher. E eu não analisei se aquele amor era um amor imperfeito, mas maduro. Então, assim, foi ótimo pelas minhas experiências. Até quanto durou. Isso me deu força para me dar o autoconhecimento de que o que é o amor para Renata hoje num relacionamento afetivo é paz. Okay. Um relacionamento para mim hoje é um relacionamento que eu tenho paz. O que vai na paz, no combo da paz? Confiança. Acho que essa tranquilidade, a né? Tranquilidade, a construção de uma tranquilidade. A construção, né? de uma tranquilidade, né? Sem neurose. De um diálogo. Né? As neuroses acontecem. Mas, assim, o ciúmes do outro dentro do limite, né? Porque mas o diálogo, não vou falar que eu sou, assim... Estamos em formação. O diálogo é muito importante, porque você acaba conversando de uma forma adulta. Obviamente que tem dias que a gente perde mais a paciência, nada é perfeito, é ciúmes... Mas não pode se tornar neurose, não pode se tornar algo que não seja leve, porque senão você não vive, você não desfruta do amor. É preciso ter um diálogo, né? É um processo dialético e dialógico, né? Você precisa dialogar com esse outro, né? Com todos os outros, né? Com todas as outras pessoas. O relacionamento, em geral, você tem alguns critérios que não podem ser quebrados quando duas pessoas realmente se amam. Então, assim, quando você está com uma pessoa... Você tem um compromisso com aquela... Você decidiu ter um compromisso com aquela pessoa. E qual é o compromisso mínimo que você tem? Respeito, confiança. Para mim, sem essa base, não existe paz no relacionamento. Não quebrou só... a confiança, você quebrou o compromisso. Mas não só nessa relação, quer dizer, parceiro, parceira. Não enfim, importa, não só, é um relacionamento. Mas, e todas as relações, né? É um relacionamento. E todos os relacionamentos, né? O homem é um ser político, não é uma ilha, né? Como dizia Aristóteles, não é uma ilha. Então, nós interagimos com o outro. Nós temos esse apelo de vínculo. Sim, e com esse apelo de vínculo com o outro. Né? Somos seres sociais. Né? Até por conta da nossa evolução, por conta de sermos primatas, como nossos primos bonobos, enfim, os chimpanzés. Então, nós temos essa coisa do calor, né? De estar com o outro. E
o amor, pegando os velhos gregos, né? A filia, agape, caritas, enfim, eros, é importante que esteja presente nessa relação com É o importante, outro. porque o ser Em humano não todas as nasceu para relações. viver sozinho. Em todas as Em relações. toda, né? quando eu falo relacionamento, É. gente, eu tô falando no relacionamento em geral. Sim, Porque perfeito. um relacionamento familiar sem paz não é saudável. Sim, de trabalho, sim. De trabalho. Sim. Se você não tem paz, se você não tem confiança, autoconfiança, respeito, diálogo, não né? dá Se você não tem diálogo, se você não É procura incrível como o entender relacionamento o outro. impacta em tudo, né? É Sim, incrível. sim. E assim, um relacionamento afetivo, para manter a individualidade, eu sempre falo assim, como manter a individualidade e não desistir na primeira conversa difícil, porque eu sinto muito isso. Então, mas é que tá, porque Eu vejo também. porque aí vem falar da imaturidade, né? Porque se o outro não está preparado para ouvir, né? Se ele fala uma coisa que eu não Não gostei. que eu não gostei, Me afetou, pronto. afetou, sim, eu fui afetado, mas vou ficar bravo, vou negar, né? E não vou parar para refletir sobre aquilo que o outro está me dando, com esse feedback que o outro me dá, né? Porque eu não me vejo, o outro me vê, o outro está me vendo. Né? Eu não consigo me ver, eu estou aqui olhando para você, né? Você olhando para mim, eu não estou me vendo. Me vejo talvez através da sua retina, aí você olhando para mim, né? Como é que você me vê. Então, o outro pode dar essa resposta. Pode sim, pode dar essa resposta, mas não uma resposta completa. Porque nós vamos nos fazendo em todas as relações que nós temos. Isso. Agora, entendendo a nossa primeira relação lá. Então, a primeira relação vai ser a consequência, porque também, Mauro... É basal. É basal, isso. Tem a questão assim... Qual a referência que eu tive de relacionamento com os meus pais, ou com quem estava me criando, ou com quem eu convivi? Foi uma relação agressiva, abusiva? Será que eu peguei isso e ficou guardado no meu inconsciente? Perfeito. Eu posso ressignificar isso? Posso. Ou eu posso também levar para o relacionamento. Eu posso levar para o relacionamento e tornar esse relacionamento abusivo. um inferno. Eu vou repetir, sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Geralmente... Que é a muleta que eu tenho, que é o mais fácil que eu tenho, que é a arma que eu tenho. Essa é a arma que eu tenho. Então, essa arma que eu vou utilizar na minha relação. E quem também presenciou e cresceu num relacionamento, agora a gente vai partir para o relacionamento abusivo, né? Mas assim, um relacionamento abusivo que você viveu na sua infância, que também tem vários relacionamentos abusivos, tá, gente? Eu posso trazer isso para o meu relacionamento. Sim, principalmente porque eu posso me sentir culpado dessa relação abusiva. Porque foi o que eu fui... A minha cultura é meu pai sempre dizia que eu era uma pessoa geniosa. Gênio, inteligente. Que eu tenho uma voz, assim, de controle, sabe? Mas é que eu falava pra ele, eu fui mãe precoce. Então, eu tive que assumir o meu papel de mãe. Esse amadurecer, controlar, né? Amadurecer precocemente. Essa construção Só que eu também desse confesso que eu levei isso para relacionamentos afetivos. Tipo assim, eu quero estar no controle do negócio. Eu sou independente, eu dependo somente de Deus e de mim. Eu não dependo de você. Eu não concordo com o que você falou e ponto. O que importa... Eu errei. E hoje, com as minhas experiências, eu tenho um relacionamento imperfeito que eu amo. Porque, assim... Tem um quesito, eu não negocio a minha paz. Isso é um ponto importante. É importante que o outro, né, tenha esse entendimento também. Eu construo esse entendimento. Olha, eu sou imperfeito. Né? Ok, que bom que você é imperfeito. Eu estou em construção. Né? Eu sou imperfeito. O outro ter esse entendimento da imperfeição dele. Porque se eu já me coloco como Deus totalmente perfeito, então... não tem o que mudar. Eu nem sei se é a necessidade de estar aqui, né? Quer dizer... E aí, num relacionamento abusivo, Mauro, existe muitas manipulações, principalmente com mulheres. E as mulheres, parece, assim, eu sinto, e eu tenho um senso de justiça, sabe, com isso, que elas têm medo de se posicionar. Não sei, às vezes acontece alguma coisa dentro de casa por ter esse medo, né? Alguma ameaça, tal... E acaba vivendo um ciclo. Fala para mim, assim, como que é e qual a dica que você dá para pessoas no geral, porque não existem homens também que vivem relacionamentos abusivos, não é só mulher. Meu pai falava muito isso. Sim. Propaganda na TV é bacana, que mostra muito a Lei Maria da Penha. Mas e para o homem que também sofre agressões, como fica? Assim... Porque também, infelizmente, tem isso. Sim, mas assim, como homem, eu tenho que dizer que vivemos um mundo
muito cruel com as mulheres, fica muito Machista. patriarcal, né? Eu acho que quando o homem, eu digo o homem enquanto humanidade, deixa de ser, viver uma formação, uma estrutura matriarcal e passa. E você sabe como é que começou a coisa? Sim. Lá com a domesticação dos animais, Sim. né? Com a domesticação dos animais, lá no Paleolítico, antes a mulher era uma grande deusa, né? A mulher, olha, dali nasce um outro igualzinho, então é uma grande deusa, meu Deus, ela tem esse acesso. Sim, era idolatrada. Né? Aí depois, com a domesticação dos animais, ele percebe que se coloca somente fêmeas e não tem nenhum macho, nada acontece. Mas você coloca o macho e o macho copula com a fêmea. Então, olha só. Então é o homem que tem esse poder, ele tem essa semente, né? Então agora ficou para mim. E aí todos os símbolos serão símbolos fálicos, né? É o báculo do pastor, enfim, os grandes obeliscos, ok. E aí os faraós, os deuses, a deusa, né? Mitologicamente a deusa perde um pouquinho o lugar dela. E aí nós colocamos os grandes deuses, a gente pega, por exemplo, falando de Grécia ainda, né? Quer dizer, pega Zeus, pega todo o panteão, que é a figura do deus, do homem, é muito mais fácil. Então, de uma forma muito cruel, estamos numa sociedade patriarcal e, quer queira ou não, a mulher acaba sofrendo muito mais, né? Em tudo, né? Então, assim, como homem, o grande mestre Gaiarsa dizia isso, o homem não presta, para piorar deram uma mãe para ele, enfim, uma fala psicanalítica, né? Do grande Gaiarsa, grande mestre Gaiarsa, tive o prazer de conhecer. Então, mas dentro do que você me fala, do que me pergunta, né? A crueldade com a mulher, ela é muito maior. Agora, como escapar disso? Né? Rompendo esse ciclo, né? Buscando um entendimento, entendendo que é importante, que tem uma figura de importância, o seu empoderamento. Empoderamento, Agora, isso se dá no seu autoconhecimento, isso se dá a você, né? Brecar também, né? Você entender buscando os sinais, você buscando, fazendo análise, como você faz, né? Um caminho de você, peraí, não, calma. Eu não preciso desejar que o outro melhore, que acreditar que um dia ele vai melhorar e eu continuo mantendo esse ciclo abusivo. Não pode, é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão, porque o abusador, ele é um manipulador, ele vai saber o ponto fraco e ele vai usar esse ponto fraco. Então a pessoa, gente, eu não julgo quem não consegue sair sem uma ajuda, porque tem um limite, né? Aí se torna perverso. Precisa de uma história, precisa de uma política, né? Precisa de uma estrutura educacional, sim, né? E não é fácil, comece a romper ainda mais quando tem isso, filhos, ameaças, né? Tipo assim, chantagens que viram manipulações. Você não é nada sem eu estar com você. Porque o ciclo é tão vicioso que o abusador ele faz depois você se sentir, é porque você também falou aquilo, então eu tive que... Nada justifica a agressão física, verbal. Existe um limite, né? Existem desentendimentos. Acho que é o diálogo, né? Então precisa do diálogo, precisa das conversas. É importante. Né? A gente sai às vezes esse bate-papo, pouco, né? Precisa ter esse bate-papo que a gente tem energia. aqui. E aí, falando, você disse sobre a questão das redes sociais, né? O quanto você distancia às vezes, né? Esse contato, esse olhar, né? Ouvir um pouco, né? Um pouco da sua história, do que você gosta, do que você é desejoso. O face to face. Né? Sim, e o calor, né? Nós somos seres de sangue quente, né? A comunicação ficou muito sintética, vamos falar assim. Ficou sintética, porque você hoje em dia, eu estava comentando isso outro dia, você só vai lembrar, geralmente, o aniversário de uma pessoa, porque a rede social te lembra e você vai mandar mensagem. Você não vai ligar, você não vai ouvir a voz da pessoa. Isso faz uma falta, ou vai dar um gente. abraço, né? Você um vai abraço. dar um abraço, tipo, vou lá pegar um bolo. Não se esqueça que lá atrás a sua mãe te abraçava, a sua mãe, Exato, né? Enfim, é tão gostoso. Aquele carinho, né? Que a gente que passa pelo desejo. Fica muito distante. Né? Que passa pelo desejo, pela sensação, que é no sentido freudiano, é erótico, né? Eu estou tocando, aquilo ali me dá um prazer. E aí fica distante, fica aqui numa tela fria. E ainda bem que tocamos nesse assunto. Imediatista, acabou. Acabou, a vida segue, ano que vem eu mando de novo e tá tudo certo. E tá jóia. Fica muito clichê.
entendeu? E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa, não sei se as pessoas que estão aí do outro lado, mas eu sou uma pisciana super sentimental. Eu sou calor humano mesmo, me preocupo, Sim. mas aprendi também o limite dessa preocupação. E aí, Mauro, você tocou num ponto muito importante que envolve muitos relacionamentos, tanto o lado bom e o lado ruim. A tecnologia. Então, a tecnologia hoje tem o seu benefício. Network, imediatista, vamos lá, vamos conversar, marcar reunião online, se eu não posso estar presencial, estou vendo a vida do outro, estou acompanhando, online, né? que legal, a pessoa está bem, não sei se está tão bem, mas está mostrando que está bem. Mas tem um vilão de tudo aí, que eu vejo uma desconstrução de relacionamentos, e aí vem assim a falta de conversar, né? Do diálogo, que eu vou mostrar aqui, ó. Vamos ver o vilão. O vilão, gente. Tá ao seu lado, o vilão. Esse vilão aqui é terrível para desconstruir. Renata, mas assim, se você permitir e não tiver maturidade e confiança. Então, mas ele sozinho, ele, coitado, é um cara sozinho, aí não é tão vilão assim, Mudou né? tanto, porque ele virou foco. Mas vamos entender assim, olha, a tecnologia, vamos falar de tecnologia, né? Falar de tecnologia, de técnica, né? Não é à toa que a deusa da técnica é Atena, né? Ou Atena, enfim, Palas Atena é a deusa da técnica, que surgiu, enfim, falando ainda do patriarcado, mas surgiu da cabeça de Zeus, né? Tão inteligente, tão forte, tão guerreira. Mas tão necessária, porque veja bem, a evolução é necessária, a tecnologia é necessária. Sim, tem os benefícios. Mas assim, para que eu uso essa tecnologia? De uma forma inteligente, de uma forma saudável, que vai facilitar, sim, a tecnologia para isso, a técnica é para isso, que vai facilitar no meu dia a dia, né? Senão nós estaremos ainda com os achostes lá, acendendo as cavernas, aquela coisa toda. Dentro da evolução, homo habilis, né? Habilidade, vamos desenvolvendo isso até neurologicamente, né? Sim. A tecnologia está aqui, a gente está utilizando a tecnologia. A grande questão é como eu utilizo essa tecnologia. De uma forma saudável. Como utilizar, né? Porque eu sou de uma geração que é a geração da televisão. Então eu ficava lá na TV, vendo a TV, e é prazeroso. Eu lembro quando criança, vendo os desenhos, ok? Uma hora meu pai falava, minha mãe, olha, não, agora você vai brincar, vai lá, então você, olha, você pode ir ali para mim na padaria. Olha que inteligência dos meus pais. Quer dizer, opa, para um pouquinho. Existe uma disciplina, né? Para um pouquinho e vamos para a vida aí fora, que é diferente dessa vida virtual. Né? E prejudica. Então, né? Olha só, você pode hoje pedir um alimento, ok, que legal. Você pode, mas preparar aquele alimento é tão rápido assim quanto um clique? Não, demanda tempo. Demanda tempo. E a vida é assim, no tempo e espaço. Deveria ter mais de 24 horas. Então, você acaba viajando e vivendo apenas aí dentro desse processo. E interessante, você sabe disso, como todos vocês sabem também. Eu pesquisei alguma coisa sobre caneca. Depois, outro dia, vem alguma coisa ali, enfim, sobre caneca. Falei, mas peraí, não estou pesquisando mais sobre caneca. Mas é porque tem um perfil desenhado. A inteligência artificial. Né? Um perfil é desenhado. E eu tenho que apelar, tenho que te seduzir dentro dos seus desejos. Né? Isso é muito perigoso, porque você vai automaticamente trazendo uma recompensa. É como aquele indivíduo que fica horas e horas jogando. Não sei se você sabe, parece que na China existe um tratamento voltado para indivíduos que assim estão, que eles usam até fralda para ficar jogando, para poder não sair ali. Gente, é um absurdo. Cada vez mais isolado, então, cada vez menos relacionamentos. Para não sair dali, porque a recompensa vem, que é enfim, o trunfo que você ganha, né, que é a fase que você vai. Você está focado, e a mente está. Agora, né? Então eu vou jogar, é chavão que eu vou dizer aqui, mas eu vou jogar o bebê, a água, o sabonete, a banheira, tudo fora? Não, eu vou jogar a água suja fora. Mas eu mantenho o bebê, eu mantenho a banheira. Então, assim, como vou utilizar? Né? Como que é saudável? Os neurologistas colocam saudável 3 horas, 4 Tem horas. Limite. Ok. Você sabe que outro dia uma amiga minha fez uma pergunta assim no celular, né? Você já colocou no seu celular quantas horas você utiliza? Você acessa ele por dia? É interessante isso, porque nós perdemos, obviamente, quem trabalha. No meu caso, eu trabalho, então eu tenho que estar ativa. Sim. Mas assim, tem momentos, Mauro, que eu falo, chega, não quero mais ver. Eu preciso dar um descanso para minha mente, porque, gente, eu, no meu caso, eu sou hiperativa.
você sabe. Então, chega à noite, eu tô com a mente cansada de tanta informação, de tanto falar. Ok, é legal, gratidão por isso, mas eu também preciso desacelerar. E precisa entender o seu corpo, né? Você precisa Saudavelmente, trabalhar a questão dos isso. esportes, enfim, de saúde, tudo isso é importante. Isso Nós somos um distancia, todo, quando né? não é. Eu acho que tem que deixar bem claro aqui o uso de uma forma saudável, porque agora essas gerações, e cada vez mais, já nascem praticamente bebês ligando um celular, ligando uma Ok, tela. então Infelizmente, eu vejo muito pais que estão preocupados mais no trabalho. E aí, quando chega em casa, gente, é momento de qualidade. Sentar no chão, assim, conversar. Não, já dão tela cria e uma cada um dependência, fica na e cria sua. uma dependência, Cria uma né? dependência. Cria uma dependência. Então, vivem juntos, mas cada um dentro da sua casinha, cada um dentro da sua caverninha, mas juntos, né? Então, assim... Juntos, mas sozinhos. Dentro desse pacto Aí, de André, ficar Andressa. sozinhos, né? Da colega Da psicanalista. Andressa. Então, assim, juntos, porém sós. Né? Então, é Não tem necessário... comunicação, não tem diálogo. E aí você começa... Isso que é louco, Mauro. Você começa a desviar a atenção de dentro do seu lar, onde você estiver, para um mundo virtual. Onde... Isso é perigoso. Porque, às vezes, um relacionamento afetivo, ou de trabalho, ou familiar, que não está indo bem, é uma descarga para você desviar o foco. Não generalizo, mas acontece. De você procurar... o que você não quer mais dentro, você procura fora, e é uma ilusão, porque todo mundo vai ser simpático, ai, que lindo, ai, eu tô ótimo, e você, tô ótimo. Gente, a vida não é assim, não é assim. E aí você começa a se iludir, porque, ai, dentro de casa não tá legal. Eu fico mais na minha esposa fica na dela, meus filhos ficam... Momento de qualidade, vamos conversar, usar a mesa muito como um momento de comunhão, altar. Sim, é muito rico que você conheça pessoas, é muito rico que você vai interagir com pessoas. Mas tomar cuidado. Isso é muito rico. Agora, entender que essa outra pessoa também tem as suas vicissitudes, também tem suas tristezas, mas suas de início neuroses. Vira tudo ótimo. Porque é assim que eu quero me mostrar, não é? As pessoas se mostram, e depois você vai se conhecendo melhor, você vai frustrando. Não era o que eu queria. Não é? Agora, é rico, assim, olha, você poder ligar e falar com... Outro mundo, você tá em outro lugar, um filho que viaja. País, você é rico, é muito rico, ok. Agora, que seja de uma forma comedida, né? Que seja de uma forma inteligente. Com equilíbrio. Com equilíbrio, como a própria deusa da técnica lá, né? Guiava Ulisses, enfim, dizia a própria Atena, né? Quer dizer, que seja de uma forma... prática, mas inteligente, reflexiva. Reflexiva. Porque você vê, é uma... E é uma construção. É uma construção. E assim, pais, fiquem atentos, porque assim... Às vezes vocês também não têm tempo e não é proposital, a vida é corrida, chegamos cansados. Mas você sabe com quem seus filhos estão conversando, acessando? Então, e será que o que substitui um abraço? Será que pode substituir um abraço? Substitui. Uma cadeira de roda, né? Sentar no chão, saber do outro. Nós, enfim, eu gosto muito de comer, mas assim, até mesmo alimento que tem muito a ver com afeto, né? De preparar um alimento junto, por que não? Isso é muito legal. Isso é muito rico, né? E assim, de aprender. é momento de qualidade, que é importante, porque amanhã ou depois vamos sentir falta. Mas muitas vezes é por sentir culpado de não estar presente, é que coloca lá o celular de última geração e fala, olha, mas está aqui o celular. Então não estou tão presente, mas ok, estou presente através desse celular, por exemplo, que eu estou lhe ofertando. Né? Eu vejo assim, esse bate-papo é muito gostoso. Você é uma querida. Obrigada. E assim, só para finalizar, essa questão do distanciamento, Mauro, a gente acaba deixando de enxergar o outro, quem está mais próximo de você. Esse outro, com certeza, tem qualidades. Elas vão se apagando, por quê? Porque você não presta atenção. E aí vão se distanciar, não vão ter diálogos. Outro dia, a minha amiga Andressa falou que ela e o companheiro dela combinaram de toda quinta-feira tomar um café da manhã juntos. Olha que delícia, que maduro. Por quê? A vida é tão corrida, cada indivíduo tem seu ritmo, as suas responsabilidades. Mas a dica fica aqui, tirar um momento para você, no individual, se cuidar, o autocuidado, o autoconhecimento. Mas se você tem familiares, amigos, se junta com esses amigos, deixa o celular de lado, vamos conversar. Eu acho que tem que criar isso, sabe? O seu companheiro chegou do trabalho, toma um banho, senta, é tão gostoso conversar. Vamos fazer a janta juntos, vamos jantar juntos.
conversar, se olhar, se Quer dizer, admirar. o interagir, né? O interagir é muito Interagir, importante. Né? porque isso falta no mundo. O mundo está muito corrido, as demandas, né, estão cada vez maiores. Nós estamos sempre querendo o pódio profissional e acabamos deixando de lado algumas prioridades, como vivenciar, porque a vida passa também tão rápido, amanhã ou depois você vai sentir falta de tudo e isso. entender que somos humanos, né? Que estamos em construção, a própria humanidade está em construção. E o não se aproximar do outro de uma forma respeitosa, né? Que causa guerra, que causa vida abusiva, que causa o dissabor, que causa o desrespeito. Né? Então nós temos que nos vigiar em relação a isso também. Até que ponto a gente trava uma relação saudável? Saudável, isso. E conosco. Porque muitas que vezes é o principal. travamos conosco uma relação muito abusiva conosco mesmo. Não nos respeitamos, não somos gentil, né? Tipo, eu tenho que respeitar, Sim. eu tenho que ser gentil, eu tenho que me amar. Para conseguir amar o outro, eu só vou conseguir amar o outro, viver uma relação saudável, se eu estiver me amando em primeiro lugar, me cuidando em primeiro lugar, me curando de traumas, de eventos dolorosos. Porque senão eu vou estar sempre no ciclo vicioso também. Assim, e ressignificando isso cotidianamente. Porque eu não... hoje ok, então eu fiz hoje, ok, estou pronto, estou preparado, estou maduro. Não. É dentro de um cotidiano, né? Dentro de toda a vida, em toda a existência, você vai estar nesse movimento de se refazer. Eu adorei essa palavra, movimento. Estamos sempre em movimento e vamos sempre em busca da construção saudável. Seja em qualquer tipo de relacionamento, tem que ser saudável. Porque assim, será que eu estou amando o outro ou eu estou apenas me amando no outro? Mas foi isso que aconteceu comigo. Projetando o que eu não consigo ver em mim, eu estou vendo no outro, eu transfiro para o outro. O outro é o outro, ele tem o jeito dele, ele não tem responsabilidade de me curar. Quem tem que se curar sou eu. Perfeito. Adorei, Mauro. Eu adorei também. Eu quero trazer você mais vezes, vai ser uma honra. Sim, com outras pautas importantes. Eu fico muito feliz e volto a dizer, né? A extensão do seu pai, você aqui, um grande homem que eu conheci, um grande intelectual, né? E um homem de uma simplicidade, de uma genialidade ímpar. Então, eu tenho a convicção, né, de que está muito feliz, né, vendo essa filha, né, essa filha tão grande, tão madura, né, e auxiliando tantas pessoas, né? Isso é muito bacana. Quantas pessoas você auxilia, pessoas que estão tristes, pessoas que não têm, às vezes até não têm, talvez até condições de buscar uma análise, enfim, mas escutam aí, veem o seu podcast e uma palavra toca, né? Você afeta, né? Essa pessoa e essa pessoa. De alguma maneira. Ela fala, poxa vida, desperta, existe, né, a possibilidade. Né? É. Existe a possibilidade. Parabéns pelo seu trabalho tão bonito. Você faz parte dessa construção. Eu sou muito grata por você ter conhecido meu pai. Meu pai era uma pessoa exatamente como você falou. E sinta-se muito honrado do meu pai ter afeto por você, porque ele era uma pessoa que quando ele tinha afeto, né, ele falava, nossa... E uma pessoa muito simples, muito verdadeira, muito honesto, muito honesto em tudo. E o legado que ele deixou para mim, cada vez mais eu estou feliz, sabe, de fazer esse projeto para alcançar vidas, porque a minha experiência me fez juntar a minha força, a minha coragem, estar aqui com vocês. Eu sempre falo que o projeto aqui, um dos propósitos é alcançar vidas. Então, você que está nos assistindo, compartilha com quem você ama, com quem esteja passando por alguma situação, alguma dificuldade, ou precisa ouvir para ter um caminho para recomeçar. Tá bom? Mais uma vez agradeço vocês a ficarem comigo. Vamos até o próximo episódio. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilha, dá um like. Lembrando que o podcast da Dor para a Cor, ele apoia o projeto social que chama Oswaldo Ornelas, com 2 L's. Vou deixar o @ aqui, quem quiser acompanhar, conhecer o trabalho deles. É um trabalho muito sério, tá bom, pessoal? Que também alcança vidas, tá? Então, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Um beijo!